Destacando o símbolo da vida. Você me pergunta o que o símbolo da vida significa para nós. Posso dizer a tudo. Certa vez perguntei ao meu pai, o que pode ser um símbolo? É uma ideia? Não, não é uma ideia, mas contém ideias, disse ele. É um símbolo uma forma, um formato? Perguntei novamente. Não, um símbolo não é uma forma em si ou uma forma, mas implica uma forma e uma forma, respondeu ele. Portanto, temos símbolos que carregam o nome de uma verdade, de uma ideia. Cada símbolo contém em si mesmo poder, que é proporcional à verdade que expressa. Assim, os símbolos são dinâmicos. No entanto, não é útil ter um símbolo e não ser capaz de extrair o poder dele. Devemos investigar tudo isso e adquirir mais conhecimento e compreensão. Antes de começar a estudar o símbolo da vida, eu tinha tantas perguntas sem resposta. A. De onde viemos? B. O que éramos antes de sermos humanos? C. Por que nos tornamos humanos? D. O que somos? O que vamos ser? E. Vemos que estamos vivendo em um corpo material, mas o que é um corpo material? F. Por que este corpo material humano tem esta forma humana? G. Existem bilhões de formas que não são humanas. Já estivemos em alguma dessas formas? Não, nunca. Sempre fomos humanos, o que significa que éramos humanos mesmo na sabedoria total do Deus Todo-Poderoso. O ser humano estava destinado a ser vestido com a forma humana em vários graus de vibrações da mente. Meu pai respondeu à minha última pergunta. Vamos perder tudo o que possuímos agora? Perguntei. Não, porque se fosse assim, por que embarcamos nessa magnífica jornada de nossa alma? Compreendi que é necessária uma introspecção muito profunda para entrar e mergulhar em nós mesmos, para deixar o que chamamos de a consciência desperta, para abandonar todas as formas de consciência e entrar em estados muito elevados. Não estados de consciência ou consciência, mas estados de ser. Entendo que enquanto estivermos no caminho, no curso das coisas, trabalharemos nos diversos níveis relativos a nós mesmos como fenômenos da vida. Isso significa que devemos ver e estudar a natureza e o estado de nossa personalidade atual, que devemos purificar. Você pode dizer para quê? Para se libertar das ilusões, para ver a verdade e depois entrar na verdade. Um amigo do Japão me perguntou se os japoneses podem estudar e aprender sobre o símbolo da vida. Claro, eles podem fazer isso se quiserem. Eu dou muito material, muitos livros, CDs e seminários. O pai colocou todo o material em minhas mãos, mas não posso colocar tudo em livros. Tenho que encontrar as pessoas que vêm até mim para estudar e ver até onde posso ir com elas. Quando meu pai me deu o ensinamento, eu perguntei a ele, como posso saber o que dar e o que não dar? Ele me tranquilizou, não se preocupe, meu amor, eu vou te guiar lá de cima. Como resultado, eu libero o que ele me permite liberar. Tenho certeza de que há uma razão para isso. Espero que mais pessoas sintam a necessidade de pesquisar mais e escolham se envolver em um trabalho sério. #o símbolo da vida. #o que é o símbolo da vida? O símbolo da vida é vida e poder. O símbolo da vida não é apenas um símbolo, é nossa vida, nossas iniciações. O símbolo da vida é um elemento vivo. O símbolo da vida é para nossa elevação, para santificação e glorificação. É uma jornada de descoberta que leva à verdade. Temos que sintonizar o símbolo da vida? Não, temos que sintonizar o símbolo da vida conosco. Temos que construí-lo e sintonizá-lo conosco. Não devemos mudar nossa natureza. Quando bem construído, o símbolo da vida participa de nosso átomo permanente, ou seja, será assimilado com nosso átomo permanente. O que significa ser assimilado? Significa que o símbolo da vida perde seu poder separado e sua existência e se torna um com a mente. Nosso átomo permanente acabará por assimilar não apenas o símbolo da vida, mas todas as nossas experiências. Assimilar todas as nossas experiências significa tê-las como parte de nós mesmos e não separadas de nós mesmos, como divindades separadas. O símbolo da vida nunca se tornará divino. É santo, mas não divino. Só existe uma divindade, o espírito alma ego. Assimilar o símbolo da vida significa que agora, com o novo conhecimento da verdade, somos capazes de santificar o símbolo da vida em nós. O símbolo da vida é uma ferramenta, um instrumento vivo para o átomo permanente. O símbolo da vida é indispensável para o átomo permanente ou é possível alcançar a autorrealização sem ele? O símbolo da vida pode ser construído pela personalidade de um homem que está avançando e deseja alcançar a autorrealização. No entanto, isso não significa que um homem justo não possa evoluir sem o símbolo. Se alguém é um buscador e alcança purificação e perfeição através de outros canais, seu comportamento constrói algo semelhante aos centros do símbolo da vida em seu átomo permanente, com a ajuda dos arcanjos. Piedade, serviço e desenvolvimento de poderes. Através da piedade e do serviço, como o exemplo de quem serviu aos leprosos, é possível desenvolver poderes com a ajuda dos santos arcanjos. Todos nós possuímos centros em nossos corpos, Deus e os santos arcanjos criaram o símbolo da vida em nossos corpos. Eles criaram o centro dos genitais, o centro do plexo solar, o centro do coração e os diversos outros centros na forma humana. Consequentemente, poderíamos dizer que o símbolo da vida em expressão desceu ao mesmo tempo que a forma humana. É um reflexo de nossa natureza. O símbolo da vida está na ideia do homem. Também temos o símbolo da vida macrocosmicamente, já que é o símbolo da verdade da criação. Quando construímos o símbolo da vida no duplo etérico de nosso corpo material, devemos ter em mente que estamos construindo uma entidade viva. O símbolo da vida vive, tem sua própria superconsciência. Quando temos o símbolo da vida em nós, é um talismã vivo, um escudo protetor, mas também uma responsabilidade.
Ele nos sacudirá quando algo estiver errado, nos despertará. Devemos perceber que quando o construímos e o temos em nós, estamos em contato com as ordens arcangélicos. Eles nos ajudam e nos guardam, mas nunca interferem em nossa personalidade, enquanto protegem nossos corpos de todos os tipos de perigos. O símbolo da vida pode ajudar para que um acidente não aconteça com o corpo material, mas nunca interferirá em nossa personalidade. Nossa personalidade é livre. O primeiro princípio em Deus e nos universos é a liberdade. O propósito do símbolo da vida. Através do símbolo da vida, aprendemos a utilizar nossos corpos e projetar nossa consciência e autoconsciência. Construir nossa personalidade atual. Purificar nosso subconsciente. Entrar em contato com nossa natureza autoconsciente, nosso eu ego. Equilibrar os 4 elementos e ver a sabedoria total de Deus no menor e no maior. Trabalhar com o Espírito Santo para tornar nosso corpo material o templo de Deus, a fim de contactar o Cristo Logos e nossa existência autoconsciente em nosso corpo. Purificar nossa personalidade atual. Estabelecer contato consciente com nosso arcanjo guardião e o Cristo Logos, para receber sua ajuda ao subir os diferentes degraus, caminhos ou, como poderíamos dizer, os diferentes níveis. Entrar no reino dos céus dentro de nós, através do Cristo Logos. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14h06. Portanto, através de seu caminho, entraremos no conceito de tempo e espaço-lugar, e experimentaremos a crucificação do egoísmo de nossa personalidade para prosseguir para a ressurreição de nossa personalidade e individualidade, o que significa encontrar nossos verdadeiros eus. Viver mais conscientemente, então, com a ajuda de nosso arcanjo guardião, nossa autoconsciência virá à superfície. Autoconsciência é o despertar do arcanjo interior. Criar elementais construtivos que nos ajudarão no trabalho de cura. Tornar-se ajudantes invisíveis, expandir nossa consciência e ajudar conscientemente os outros necessitados, apesar da grande distância física, e até materializar nosso corpo para que seja visível, se Deus permitir. Isso pode ser feito com a ajuda de nosso arcanjo guardião e dos outros arcanjos. Aprendizados do símbolo da vida. Aprendemos a sair de nosso corpo material. Muitas pessoas pensam que é tão simples quanto ir para outro lugar, mas não é assim. Requer muito trabalho. Devemos saber como construir um elemental de nós mesmos através da visualização, construí-lo, solidificá-lo, entrar nele e sintonizar-nos com ele. Adquirir essa habilidade requer uma vasta quantidade de treinamento em visualização. Aprendemos a evitar obstáculos em nosso caminho, a aniquilar o egoísmo de nossa personalidade e a evitar a curiosidade dos outros. O egoísmo pode nos tornar arrogantes e propensos a possuir todo tipo de coisas, e dessa forma podemos nos tornar gananciosos. Aprendemos a ser sinceros conosco mesmos e com Deus. Aprendemos a fazer orações eficazes, e não simplesmente repetir palavras, mas criar elementos construtivos pelo pensamento, pela palavra e com um coração puro. Cristo disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, Mateus 5h08. Meu Pai me ensinou e ainda me ensina a indagar e orar pelas necessidades de minha personalidade como uma alma. Aprendemos a usar nossa verdadeira força de vontade e ver através da luz interior. Essas são apenas algumas das coisas que podemos aprender com o símbolo da vida. O que podemos ganhar trabalhando no símbolo da vida? Trabalhando no símbolo da vida, trabalhamos simultaneamente no duplo etérico das várias partes de nossos corpos material, psíquico e noetíco, e assim gradualmente nos tornamos mestres da mente em diferentes níveis. Começamos a entender a natureza da mente e a maneira de criar elementos da mente. Compreendemos melhor a relação entre pensamento, emoção e desejo. Libertamos a mente de ser escrava das emoções e desejos, e fazemos dela mestra do pensamento. Então, percebemos quem e o que somos. Quando nos tornamos mestres da mente, seremos capazes de contatar os poderes celestiais. Então, passaremos pelos diferentes centros e caminhos, a fim de ganhar experiência. Trabalhando no símbolo da vida, vemos sabedoria total, poder total e amor e bondade totais em todos os seres vivos, mesmo naqueles que estão imóveis. Todos são expressões da vida. Adquirimos consciência e conhecimento de nossa existência santa espiritual, em nossos corpos. Além disso, passamos a perceber que a sede deste magnífico trabalho do Espírito Santo e dos arcanjos habita em nosso subconsciente, que mais tarde se tornará nosso superconsciente. Passamos por diferentes, mas distintas tarefas, que são na verdade 12 iniciações no desenvolvimento de nossa eu-personalidade, os trabalhos de Hércules. Descobrimos que não temos apenas um corpo material, um corpo psíquico ou um corpo de nossas emoções e um corpo noetíco ou o corpo de nossos pensamentos, mas que somos primordialmente um eu-espírito-alma. No entanto, também somos o eu-personalidade permanente, onde todas as nossas vidas e experiências de todas as nossas encarnações estão impressas, e finalmente, somos um eu-personalidade do presente com um corpo material bruto. Passamos a ver e compreender os círculos da existência, das possibilidades e probabilidades de todas as formas de vida. Vemos a expressão e a vontade e prazer de Deus para a criação através do Cristo Logos, do Espírito Santo e dos arcanjos trabalhando para formar a mente através de sua meditação divina. Passamos a entender que a lei da separação na manifestação não é realmente uma realidade. Todo desequilíbrio nos mundos do mundano deve ser corrigido a tempo sob a influência da lei da justiça e da verdade. Nada escapa a Deus, o ser absoluto. Somos capazes de entrar nas leis da criação através da mente. Passamos a entender que estudando o microcosmo, podemos conhecer o macrocosmo. Vemos que tudo o que ganhamos é nossa propriedade, é de substância que ninguém pode roubar ou destruir. Essa propriedade nossa está nos céus e não na matéria. #um conversa com meu pai sobre o caminho, a verdade e a vida.
Em muitas ocasiões, enquanto meu pai fazia uma pausa na escrita de seus livros, costumávamos sentar do lado de fora na minha varanda, especialmente quando o tempo estava bom, para tomarmos nosso café e descansar um pouco antes do jantar. Da mesma forma, durante o inverno, sentávamos no calor da cozinha, ouvindo a chuva cair e desfrutando de uma xícara de café com biscoitos, que minha irmã costumava enviar. Durante esses momentos de relaxamento, todas as minhas perguntas surgiam, e no final, a resposta acabava sendo uma lição completa. Anos depois, observei que no mês de novembro, por volta do meu aniversário, recebia as lições mais tocantes de meu pai. Foi por acaso? Pessoalmente, não acho que sim. Então, sentado com ele naquele dia, perguntei: Pai, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sei que você nos deu muitas lições relacionadas a isso, mas por favor, pode me ajudar a entender melhor? Faça um café e venha sentar perto de mim, disse ele. Fiz isso e estava pronto para absorver suas palavras, esperando ansiosamente que ele começasse. Olhe, disse ele, vemos o fenômeno da vida ao nosso redor. Usamos a visão para olhar a superfície do planeta. Como sabemos, cerca de 1/3 da superfície do planeta é terra seca e o resto é oceano. Tudo o que podemos ver na superfície deste planeta, que não é coberto por água, faz parte do mundo material bruto. Estamos agora testemunhando o universo material, a Terra, o sistema solar, os planetas, as galáxias e tudo o que compreendemos sobre o fenômeno da vida. Também vemos o fenômeno da vida no ar e nos pássaros. Mesmo que os homens trabalhem por séculos como cientistas, como naturalistas para registrar e estudar esses fenômenos da vida e todas as formas vivas do reino animal e vegetal, eles não conseguirão cumprir completamente sua tarefa científica. Por outro lado, podemos aprender a perceber que em cada uma dessas formas de vida podemos sentir bondade total, sabedoria e poder, a lei e o ciclo de expressão desse fenômeno da vida. Falamos sobre esse ciclo de expressão, de cada um desses fenômenos da vida, em lições anteriores. Quem não verá esta lei imutável, a lei no tempo, no conceito de tempo, o espaço-lugar deste fenômeno da vida no tempo? Se estudarmos esses fenômenos da vida, veremos sabedoria total na criação de todas e cada uma das espécies dessas formas vivas. Bem, e quanto ao amor total e à bondade total, disse eu. Isso clama para nós de dentro de cada uma dessas formas vivas, se realmente a observarmos. Veremos isso como um fenômeno de amor total e bondade total. Deveríamos chamá-lo também de poder total, acrescentei. Para onde podemos voltar nossos olhos e não ver esse poder total? No bater do coração de um pardal ou no bater de nossos próprios corações? No fluxo harmonioso do suco em uma árvore? Nas plantas? No poder que faz os botões explodirem para nos dar galhos nas árvores na primavera? Onde não veremos o poder total? Ao completar suas perguntas retóricas, uma lembrança que tinha com ele veio à mente. Perto da frente da casa do meu pai, adjacente à estoa, ficava uma bela árvore grande, com flores de cor violeta vibrante. Às vezes, enquanto caminhávamos por perto, meu pai me pedia para parar e ouvir. Ouça o quê, pai? Ouça, ele repetiu firmemente. Depois de um tempo, em plena concentração, eu ouviria alguns estalos vindo dos botões das flores, enquanto elas se abriam. Ouço sua voz novamente, onde não veremos o poder total? Tudo o que precisamos fazer é raspar a terra, pegar um punhado de solo e observá-lo sob um microscópio. Então, veremos o poder total na menor quantidade e na maior, no átomo e na galáxia. Qual é a diferença? A sabedoria total é completa em ambos os casos, obediente ao ciclo da lei, que falamos antes, exatamente o que chamei de sabedoria total, bondade total e poder total. Ele sorriu e continuou: então, podemos ver sabedoria total, bondade total e poder total nas coisas mais pequenas e nas maiores percebidas. Pois aquilo que chamamos de maior não é o maior, e aquilo que chamamos de menor não é o menor, mas apenas o menor que pode ser percebido pelo pensamento e inteligência humanos. Consequentemente, o que vemos? Fenômenos da vida contendo essas três qualidades da vida dentro deles? E finalmente, o que é a vida? Hashtag então, pai, o que mais a vida poderia ser? Ele respondeu instantaneamente. Quando Cristo Logos, o mais amado, revelou a si mesmo como uma expressão do ser absoluto no tempo e no espaço-lugar, ele disse: eu sou o caminho. O caminho é a expressão no espaço e no tempo, a lei da expressão, o curso das coisas. Este é o caminho, um começo, uma jornada e um fim para esta expressão. É o completar de um círculo. Eu sou o caminho e a verdade. É esta verdade que devemos conhecer, e a verdade é e existe ao nosso redor, dentro de nós e da vida. Ele é a vida. O ser absoluto Deus é a vida. Olhei para ele com os olhos abertos e fiquei sem palavras. Ele continuou. Quando pensamos no ser absoluto, devemos entender que ele é a vida absoluta em sua autossuficiência, seja expressa ou não. Você pode agora entender qual é o conceito da vida não expressa? Agora, neste exato momento, vamos meditar para experimentar uma parte desse estado, para que você se junte àquele sobre quem o amado Filho de Deus disse: alguns de vocês nunca provarão a morte, significando que eles permanecerão intocados pelo conceito de morte. Se você agora desligar todos os seus 5 sentidos, quer uma meditação poderosa. Desligue seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e, acima de tudo, toque. Onde você está no espaço e no tempo? Vamos meditar agora. Onde nos encontraremos? Em outra dimensão. Teremos um novo entendimento do conceito de tempo e espaço, entraremos automaticamente na 4ª dimensão, nos encontraremos no que é conhecido como mundo psíquico. Dentro de nós vibra aquela parte de nós mesmos, que chamamos de personalidade consciente autoconsciente e a mente subconsciente, e elas nos levarão a esses mundos, onde teremos covibrações harmoniosas.
E assim surgirá uma nova forma de visão, que também chamaremos de visão se nos encontrarmos nesses mundos, e visão interior se a virmos do ponto de vista deste mundo. Avançamos. Agora desligamos nossa visão interior e não mais recebemos impressões com nossos 5 sentidos, de mesmo aquilo que chamamos de vida nos mundos psíquico e noético, que nos dá um sentido e conceito diferentes de tempo e espaço. Agora entendemos o tempo e o espaço diferentemente, e ainda assim são capazes de nos dar impressões. Portanto, pergunto a você, a quem eles dão essas impressões? À medida que você avança além do nível de professor, eventualmente conseguirá desligar os 5 sentidos dentro dos mundos psíquico e noético. Então, você será capaz de fechar à vontade os receptores de impressões de todos os outros mundos, céu ou inferno, e até mesmo dos mundos da mente pura, os mundos dos conceitos e ideias. Mas quem conseguirá realizar essa tarefa imensa? Você. Quem é você, então? Você é inteiro e completo, como se não existisse. Você está precisamente naquele estado, que levou os sistemas orientais ao engano, imaginando o nirvana como aniquilação. No entanto, não cometeremos esse erro. Alcançaremos e superaremos esses estados, para entrar em nossos eus como monadas sagradas, dentro de nossa própria autossuficiência, mas então, ao mesmo tempo, estamos completos. Estamos acima do tempo e do espaço, inexpressivos no tempo e no espaço, e ainda assim completos, eternos, com força para irradiar onde quisermos, quando quisermos. Agora, possuímos sabedoria total, poder total e amor total. Diante de nós estão os reinos das ideias, do mundo noético. E agora falamos de tempo e espaço, ainda que em outro sentido que o do mundo das 3 dimensões. A todo momento podemos perceber todas e cada uma das experiências da vida dada forma, e estou me referindo a todas as ordens arcanjólicas, tanto as que se manifestam na criação quanto as que permanecem impessoais servindo a outros propósitos divinos. Podemos experimentar as autoridades, os tronos, as virtudes, os querubins, os serafins, Micaéis, Gabriéis e Rafaéis. Podemos ser qualquer coisa. Estaremos entre aqueles que podem falar como Jesus Cristo falou, mas não o Logos. Esse poder foi dado a Jesus Cristo, que falou, que conhecia o propósito, que o viu claramente diante de si e proclamou que o cristianismo, a nova doutrina do amor, tem um grande potencial, propósito e papel a desempenhar. E quando ele disse, eu sou o caminho, foi a este caminho divino que ele se referiu. Se você deseja ser um filho da luz e estar perto do amado Cristo, você deve tomar sua cruz e segui-lo. Onde devemos segui-lo, Pai? Perguntei relutantemente. Ele olhou para mim e disse, não em uma ravina profunda, onde caminhamos com os olhos fechados, nem em direção a um paraíso lindo, brilhante, agradável e repousante para os sentidos, mas até o fim onde há repressão e redenção. Hashtag para nós existem estados além do céu, onde o ser absoluto pode ser encontrado, e à medida que subimos alto, nossos poderes aumentam em todos os universos. Esses universos estão à disposição daqueles que recebem a verdadeira divindade. Espero que você tenha entendido esta lição que acabei de transmitir a você. Você tem que saber que esta lição foi dada pelo nosso amado Cristo a seus discípulos no Jardim das Oliveiras, sob o luar. Quantos entenderam naquela época? Apenas 3, os outros adormeceram, e ele não se apressou em acordá-los, nem parou de falar, pois sabia que não eram os 12 que o ouviam naquele momento, mas os universos. Ele estava colocando a verdade dentro dos universos como superpensamento para que todos os que viessem depois pudessem tomá-la, aprendê-la e assimilá-la. Estou dizendo que você deve seguir nessa direção em direção à luz e à verdade por exortação e não por pesquisa egoísta, gentilmente e não por força ou agitação, o tempo não tem importância e o espaço ainda menos. Você tem deveres no caminho que escolheu através do caminho do verdadeiro serviço na compaixão. Vou repetir o que nosso amado Jesus disse uma vez, mesmo que você dê apenas um copo d'água, não será desperdiçado, será dado a você. No entanto, observe que seu propósito não é a recompensa, não receber, mas assistir com alegria enquanto o homem sedento bebe e sorri. É essa alegria que devemos sentir, e não a recompensa para nós mesmos. Exorto você a seguir o caminho do serviço, não há serviço grande ou pequeno, mas apenas o puro desejo de servir. Isso é o que conta diante de nosso eu interior e do ser absoluto, o puro desejo e não a magnitude do serviço. Sei que você viu a luz até certo ponto. Aqueles que não a viram, aqueles que não tiveram a oportunidade, podem ter uma desculpa, mas que desculpa você pode ter? Não vou te dar meu comando, vou te dar o seu comando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim, meu mais amado, tu és o amor absoluto, ensine-nos a amar como tu amaste. É fácil, Pai, amar e ser chutado. Ele amou até mesmo aqueles que o crucificaram. Portanto, foi e é fácil para ele. Vou tentar entender isso, mas é fácil? Ajude-me a descobrir e a facilitar. Vi que ele estava pensativo, então ele disse, estudando o corpo de alguém, podemos encontrar o cérebro, os olhos e todas as outras partes que compõem um corpo. O olho não pode dizer, eu sou o olho, o dedinho não tem o mesmo valor que eu. O cérebro não pode dizer, sem dúvida, os intestinos ou o fígado ou o baço ou a perna ou a sola do pé não têm meu valor. Se cada parte do corpo começasse a brigar sobre qual tem mais valor, o que aconteceria então? Não está um dedo do pé destinado a permanecer um dedo do pé, desde o nascimento até a morte do corpo material? Não é verdade o mesmo para um dedo, pode mudar. Além disso, as outras partes do corpo também permanecerão como estão e servirão fielmente ao propósito para o qual foram criadas. O Criador os fez, e isso lhes basta. Tudo no corpo material serve à economia do fenômeno da vida, chamado corpo humano. Há outra coisa dentro do corpo humano, que pode circular livremente por todo o corpo, ou seja, o sangue arterial e venoso e os impulsos nervosos aferentes e eferentes.
Mas mesmo isso não pode reivindicar servir a um propósito mais elevado do que aquele servido por outra parte do corpo material. Você é quem habita todo o seu corpo material, e claro que você se sente bem em todas as partes do seu corpo material naturalmente, você ama todas as partes do seu corpo material igualmente e deseja que todas estejam com a melhor saúde. Você nunca pensou que seu dedinho estivesse em uma posição inferior e deveria sentir um senso de injustiça só porque não é o olho ou a língua. Da mesma forma, nosso eu santo mônadico emite raios angélicos e arcangélicos, e homens. Nosso eu santo mônadico sabe por que faz isso. Devemos estar satisfeitos por sermos emanações desse grande eu a quem temos o dever de amar, servir e de quem recebemos serviço. Observe o que mencionei antes, dentro do fenômeno da vida servir e ser servido. No entanto, há outro estado de ser, que foi falado pelo irmão São Paulo, o apóstolo das nações. Algum tempo após a morte, esse estado surgirá, então todos serão como um só. O grande Orígenes Asterisco de Alexandria, 185-251 DC, um dos primeiros padres e teólogos do cristianismo, ousou elevar sua autoconsciência acima dos reinos da separatividade e dualidade e falou explicitamente sobre a apocatastasia ou restauração de todos, tanto de homens quanto de demônios, sobre os primeiros princípios. E por isso ele foi implacavelmente perseguidos pelos chamados a cristãos a ponto. E então, eu disse. Então, na teose, todos serão um nesta monada sagrada. Não haverá dedos ou dedos dos pés a rebeldes, ou rótulas, ou esta ou aquela parte do corpo dizendo, eu não sou o olho que vê, ou eu não sou o cérebro material. Preste atenção a este detalhe. Do nosso ponto de vista atual, somos capazes de julgar de maneira diferente no tempo-lugar. No entanto, nosso julgamento é imperfeito e potencialmente errôneo, mas, claro, esta não é a realidade. E eu lhes digo, para o eu interior, a monada sagrada, todas as suas emanações são igualmente amadas, e é por isso que temos irmãos que fazem parte do mesmo eu santo mônico que nós, e que já estão em um estado de teose, que eles estavam onde estamos agora. Verdadeiramente vos digo que houve um tempo em que estávamos onde outros homens mais imperfeitos estão agora. Homens que as pessoas podem chamar de ladrões, homens de prazer, tolos e uma série de nomes. Agora, você entende porque nosso amadíssimo Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados, a Mateus 7h01, pois quando julgamos um raio de nosso eu interior, nosso eu santo mônico, é a nós mesmos que estamos julgando, para não mencionar que não temos o direito de julgar as emanações de outras monadas sagradas também. Acredito que à luz dessas verdades você pode entender com maior clareza as palavras do amado Jesus. É o mesmo espírito alma ego eu que encarnou Orígenes e meu pai. Para seguir a alma em suas expressões de tempo e lugar, primeiro temos que examinar os feitos da personalidade presente racionalmente consciente de si mesma. Nesse caso, há muitas semelhanças impressionantes. A tese de doutorado de meu pai que também se refere à reinstauração, às perseguições e às exatas crenças teológicas e abordagens em relação ao divino. Segundo meu pai, Orígenes, sob a influência do Cristo Logos, usando o livro do Apocalipse, fez algumas mudanças na parte divina superior do símbolo da vida inicial usado por Akhenaton e Coraton, também uma encarnação de Dascalos. Orígenes substituiu as 3 esferas sagradas que compunham o centro na época, pelo grande triângulo da Santíssima Trindade que consiste em 3 triângulos menores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, ele colocou a nova doutrina de seu amado Joshua Emmanuel, o Cristo, no antigo símbolo egípcio e o apresentou aos essênios, como é hoje. O caminho das iniciações. Como podemos compreender o conceito de Deus com nossa mente humana? E em que linguagem esse conceito pode ser determinado? Nossos órgãos dos sentidos não podem perceber o incorpóreo, o informe ou o invisível. Como podemos medir a eternidade usando a medida limitada chamada tempo? O ser absoluto, como Cristo Logos, pode ajudar as pessoas a elevar-se acima do plano material para poder vislumbrar uma parte da luz que ele emana. No entanto, não é possível encontrar as palavras adequadas para descrever clara e simplesmente esse magnífico despertar. É apenas através das imagens manifestadas da vida universal que podemos obter uma compreensão limitada da grandeza de Deus, mas a fonte primária não pode ser alcançada por nenhum ser humano. Infelizmente, o homem contemporâneo busca prazer sem encontrar felicidade. Sua felicidade ilusória é sem conhecimento real, e seu conhecimento limitado é sem razão. Essas condições são inaceitáveis para nós. Portanto, temos que nos submeter a certos testes ou provas para alcançar uma série de iniciações. Nós, como personalidade presente e consciente de si mesma, precisamos equilibrar o triângulo de nossos pensamentos, emoções e ações. Podemos então dominar a vida através de nossa ascensão gradual como uma pessoa completa, em direção aos níveis superiores do espírito. Para alcançar essa maestria, devemos reunir a hipóstase de nosso eu noético, psíquico e físico. Essa união só pode ser alcançada através do exercício coordenado de nossa vontade, através da intuição e da meditação. Por meio dessa harmonização, podemos desenvolver habilidades imensuráveis. Podemos entrar em contato consciente de si mesmo com os poderes secretos da natureza e, através de um esforço perfeitamente direcionado, podemos alcançar a compreensão espiritual direta, abrir e passar pelos portões. Só então podemos dizer que nos tornamos mestres de nosso destino, só então podemos obter a liberdade divina. Só então, como iniciados, podemos nos tornar místicos. Sempre mantenho profundamente gravado em minha mente o que meu pai costumava me dizer: só quem se governa pode governar, só quem é livre pode libertar os outros. Lembre-se, meu amor, que no universo existem estrelas necessitadas de governantes. Devemos ser sinceros em nossas vidas e em nossas ações. Temos que aprender a saber quando falar e quando ficar em silêncio. Devemos aprender a nos deixar guiar por nossos arcanjos e guias, e confiar em nossa intuição e discernimento, para saber com quem podemos falar e até onde podemos ir em nossas discussões.
Cristo disse: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7 horas e 6 minutos. Muitas vezes, é melhor ensinar pelo exemplo do que com palavras. Seu conhecimento será seu poder, sua fé, sua espada e seu silêncio, seu escudo. A iniciação na sabedoria e o seu ensino envolvem o risco de muitos perigos. É como um jogo entre a vida e a morte. Se tivermos medo ou fraqueza, podemos enlouquecer ou até morrer. Se formos bons, justos e fortes, a vida e a imortalidade nos aguardam. É por isso que devemos escolher com cuidado. Se não tivermos coragem suficiente, é mais sábio não prosseguir. Se elevarmos nossa consciência à consciência da alma, não poderemos cair no abismo das trevas. Se somos escravos de nossas emoções e desejos, nunca veremos a luz. A verdade nunca nos pertencerá a menos que se tenha tornado uma só com nosso eu e brotar de dentro de nós. Tudo isso requer muito trabalho, paciência e oração. Muitas vezes nos sentiremos sós e desamparados. Dentro de nós podem crescer ondas de desespero, amargura, suspeita e dúvida, como se fossemos prisioneiros. Outras vezes, podemos ter momentos de paz e esperança. Temos que entender o significado simbólico das provas que enfrentamos. O fogo pelo qual passaremos é menos assustador do que as paixões ardentes que destroem nossa carne. As águas frias e lamacentas em que podemos nos encontrar não são tão frias quanto a dúvida e a agonia em que podemos afundar. A verdade penetrará gradualmente nossa alma. Um novo sentimento entrará em nosso eu, algo como o desapego do mundo material, de pessoas e coisas. Sentiremos a carícia da respiração do ser absoluto. Mudanças graduais levarão a uma transformação perfeita. Outro eu, mais puro e etéreo, está emergindo do eu terreno que lentamente desaparece. Este é o momento em que nos ajoelhamos e oramos. Este é o momento da perfeita união com a verdade. Tocamos e ouvimos sua voz. A voz daquele que um dia disse. Tradução. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer quando é velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Agora, a verdade nos é revelada. Compreendemos a verdade quando mergulhamos profundamente em nosso eu e vemos a substância divina da alma. Através de nosso coração puro, nosso desejo de conhecer a verdade e através da maestria de nosso eu terreno, nos tornamos dignos. No entanto, ninguém vai além desse passo, a menos que primeiro passe pela morte e ressurreição. Nenhum ser mortal pode escapar da morte. O destino da alma é a vida eterna. Neste ponto, gostaria de compartilhar com você uma experiência que tive enquanto meu pai estava conversando comigo. Para passar da vida para a luz, devemos passar pelo portão, e temos que fazer isso enquanto vivemos no corpo material. Devemos passar pelo portão do terror para tocar o primeiro degrau da maestria. No início, seu corpo fica frio. Você passa por todas as sensações dolorosas consecutivas da morte e se sente como se estivesse em um estado de letargia. Toda a sua vida passa diante dos olhos de sua alma, como se nunca tivesse realmente existido, e sua consciência, como ser humano, desvanece-se lentamente. Você sente seu corpo se dissolvendo. E à medida que isso acontece, você se torna consciente da parte etérea de sua existência que agora está separada e livre. Você cai em uma espécie de êxtase. Ao longe, você vê um ponto brilhante que brilha através do caos escuro. Ele se aproxima e cresce, até que você percebe que é uma estrela de 5 pontas. Seus raios consistem em todas as cores do arco-íris. Você então vê um sol branco brilhante. Você vê o brilho luminoso do sol e seu ponto central incandescente que atrai a luz magnética da estrela de 5 pontas. Isso é uma ilusão? É o invisível que se tornou visível? É a verdade divina, a brilhante estrela da imortalidade? De repente, ela desaparece, e em seu lugar você vê um botão de flor desabrochando lentamente, uma flor não material, mas perceptível e cheia de vida. Ela se abre diante de você, desdobra suas pétalas e você vê suas folhas vibrando, a flor da sabedoria que guarda o amor em seu coração. Como em êxtase, você sente um suave sopro carinhoso. Você o vê como uma nuvem agradável em movimento, assumindo diferentes formas. Adquire a forma de um ídolo angelical. Isso é, claro, uma experiência consciente de seu verdadeiro eu. De repente, tudo termina, a visão se dissolve. Um som terrível e uma sensação de ser lançado de volta ao seu corpo, você retorna. Você se sente como se anéis de ferro agarrassem seu corpo, como se estivesse sendo colocado em cadeias, e sente uma forte dor em todos os lugares. Você precisa de tempo para se ajustar à terra novamente. Cores e sons. Associados aos centros de energia. As reuniões da praia do governador. Todo dia sexta-feira, meu pai e eu tínhamos um pequeno ritual. Íamos para a praia do governador asterisco para relaxar. Lá, eu também recebia seus ensinamentos. Naquele dia em particular, meu pai me pediu para levarmos conosco sua pintura do símbolo da vida. Naquele dia, 3 amigos também estavam em nossa companhia. Depois de um delicioso café da manhã na casa de Ângelo, em frente ao mar, colocamos a pintura do símbolo da vida em uma cadeira e esperamos. Pai deu uma boa olhada e sorriu. Eu conhecia muito bem esse tipo de sorriso, então percebi que ouviria uma lição muito especial. Então, um momento de silêncio. Eu me concentrei em sua voz e orei para que ninguém interrompesse seu ensino.
Como uma esponja, queria absorver cada palavra dele e imprimi-la em minha consciência. Eu me sintonizei com ele e esperei ansiosamente que ele falasse. Temos 7 cores na cor branca e também 7 cores na cor escura, que não são visíveis a olho nu. As cores que são visíveis estão incluídas na cor branca. Se colocarmos as 7 cores em um disco em sua ordem correta, como estão no arco-íris, e girarmos rapidamente o disco, veremos a cor branca. Isso significa que todas as 7 cores são absorvidas na cor branca e elas expressam a cor branca quando a luz as toca. As cores incorporam certas frequências de vibrações. Os sons também compreendem certas frequências de vibrações. Uma pitoresca praia de areia na costa sul de Chipre, entre Limassol e Larnaca, famosa por suas encantadoras rochas calcárias brancas e suas águas cristalinas e profundas. Durante o domínio britânico, um antigo governador da ilha favoreceu esta praia, daí o nome Praia do Governador. Hoje, é um popular resort com restaurantes e instalações para camping, numerosas casas e apartamentos. Muitos locais, assim como estrangeiros, escolheram este lugar sereno para sua residência permanente. O sagrado número 7, os números 5 e 2. Temos o sagrado número 7, que é a soma dos números 5 e 2. Similarmente, encontramos os números 5 e 2 também nas teclas de um piano. 5 tons e 2 semitons. Temos a nota Dó. São necessários 7 sons para alcançar a próxima oitava, que também começa com a nota Dó. Estudando 7 sons, de Dó a Ré, temos um semitom, de Ré a Mi temos um semitom, de Mi a Fá não há semitom, de Fá a Sol temos um semitom. De Sol a Lá temos um semitom, de Lá a Si temos um semitom, de Si a Dó não há semitom. Estudando as teclas de um piano, identificamos 2 semitons, as teclas pretas, e depois 3 semitons, novamente as teclas pretas, e as teclas brancas. Uma sinfonia ou uma canção, qualquer coisa que expresse um som, é baseada nessa relação porque essa é a natureza. E a ordem dos sons. 2, 2 e 3, 3, formam 5, 5. Posteriormente, temos os tons e os semitons na estrela de 5 pontas também. A estrela de 5 pontas, localizada no duplo etérico do corpo humano, no centro do plexo solar, é também material. Temos o número 5 no plano material como os 5 sentidos, os 5 dedos das mãos e os 5 dedos dos pés. Nosso corpo material bruto se assemelha a uma estrela de 5 pontas, a cabeça, as 2 mãos e os 2 pés. Isso não é coincidência. Podemos fazer um bom trabalho com nossos 5 dedos. No entanto, se tivéssemos apenas 3 dedos, seria mais difícil, então precisamos de 5 dedos. E precisamos de 5 sentidos. Portanto, o símbolo no plano material é a estrela de 5 pontas, o sagrado número 5. Além disso, estudando em profundidade a parte superior do sagrado triângulo tríadico no topo do símbolo da vida, reconhecemos que o número 5 agora representa os 5 arcos menores, os 5 princípios na natureza ou 5 atributos da mente-luz. No entanto, temos o grande arco acima e os 2 semicírculos abaixo dos 5 arcos menores, que agora formam o sagrado número 7. Esses 2 semicírculos carregam os 5 princípios na natureza, e assim o unificador e conectivo sagrado. Número 5, por favor, consulte o esboço na próxima página. O mesmo se aplica para outro conjunto de números sagrados, 4 e 6. Novamente, nesse contexto, o número 5 é o número de junção dos 2, já que o número 4 está abaixo e o número 6 está acima de 5. Então, vamos para o próximo plano, o plano quadridimensional, que é o domínio da estrela de 6 pontas. O sagrado triângulo do símbolo da vida, uma pintura de Dascalos. Observe o grande arco branco, os 5 arcos brancos menores e os 2 semicírculos. A estrela de 5 pontas agora é suposta ser o plano psíquico. E o número 4 é o plano material. Mas sempre temos o plano inferior contido no plano superior e assim falamos da reflexão do plano superior no plano inferior. Embora tenhamos o portal para o corpo psíquico no plexo solar, ele ainda é material porque entramos no corpo psíquico através do nosso duplo etérico. Após a chamada crucificação da personalidade, vamos ao centro com a estrela de 6 pontas, que é o coração. No entanto, lá também temos um reflexo da mente como pensamento, o reflexo da cabeça ou do corpo noético. Similarmente, o reflexo do coração está no plexo solar, sede da vitalidade etérica de acordo com os corpos etérico e material bruto, e também morada da estrela de 5 pontas, simbolizando o corpo psíquico. Assim, os unimos como uma linha, com 2 pontos finais. É por isso que, ao misturá-los, falamos de centros ou corpos psiconoéticos. Precisamos examinar de perto as conexões entre os centros porque esses centros, esses mundos e esses corpos não são independentes, eles estão interconectados. No plano material temos os 5 sentidos. No coração, o plano psíquico com o plano noético inferior, temos os super sentidos, que não são 5, mas 6, o sexto sendo a visualização. O que é então a visualização? Temos visualização de planos superiores. Até mesmo no mundo material. Qualquer pessoa movendo-se em um corpo material pode visualizar e ver coisas.
Essa visualização, que precisa ser desenvolvida, é dos planos superiores. De quais planos superiores? O psíquico ou o noético? Ambos, porque sentimentos e pensamentos estão interconectados. Nunca seremos capazes de expressar um sentimento a menos que haja um pensamento por trás dele. No entanto, um sentimento não é um pensamento. Um pensamento difere de um sentimento. Novamente, devemos ter em mente a linha com os dois pontos. Como princípio, temos a linha com dois pontos finais no plano material, no plano psíquico e no plano noético. Encontramos os primeiros dois arcos em todos os lugares. Quais são os dois primeiros? Eles estão aqui, ele apontou para o grande arco externo e para a linha do arco menor interno no topo do triângulo sagrado superior. Além disso, como dissemos antes, entre eles encontramos o número 5, os 5 arcos menores. Eles representam os 5 princípios cardinais, cujo reflexo está no plano noético, no plano psíquico e no plano material, ou seja, os mundos da dualidade. É evidente agora que os números sagrados 2 e 3, apresentando o número 5, são assim manifestados. Temos os 3, número 3, planos, dualidade. Número 2, e os 5 princípios ou aspectos da mente-luz, número 5. Os 3 planos adjacentes podem ser simbolizados como um triângulo. E o número 2 agora assume um novo papel, o de unir os dois lados do triângulo e apresentar o duplo etérico. Por favor, consulte o esboço de o sagrado triângulo e os dois semicírculos tocando seus dois lados. Percebemos que o sagrado trabalho da criação do cosmos é concebido nos planos mais altos dentro da meditação eterna de Deus, e de onde é projetado para manifestação. Podemos encontrar esse padrão em todos os lugares. Tomemos, por exemplo, a relação entre as várias notas de piano. Por exemplo, se combinarmos as notas Dó e Ré, é produzida uma dissonância. Se combinarmos, no entanto, a nota Ré com as notas Mi e Fá respectivamente, é produzida uma concordância. O mesmo som, portanto, pode produzir dissonância ou concordância dependendo da nota com que é emparelhado. Assim, o que produz concordância com um tom, nos dá uma dissonância com o tom seguinte. No que diz respeito aos semitons, temos que ter em mente que quando o primeiro deve ser combinado com o terceiro, a harmonia é mantida. Portanto, se não aplicarmos a regra do número 3, surge uma dissonância. Nenhum músico pode compor a menos que conheça a regra das concordâncias e discordâncias. O mesmo princípio se aplica às cores. Temos as cores primárias e as cores interrelacionadas. Quais são as cores interrelacionadas? Na realidade, temos apenas 3 cores em uma, na cor branca. Novamente, temos o número 3 como as 3 cores e o número 2 como o processo de emparelhamento entre as 3 cores que dá a combinação de cores. Quais são as 3 cores cardinais e de onde elas derivam? É o Logos, que é amarelo, então Miguel, que é vermelho, e Gabriel, que é azul. Misturando amarelo e azul, temos a cor da natureza. Verde. Através do Logos e Gabriel, os arcanjos criam o verde. Agora, o que Gabriel representa na criação? Temos os 2 polos, masculinidade e feminilidade. A masculinidade é o Logos. A feminilidade é Gabriel. Na igreja temos o arcanjo Gabriel como uma mulher com um manto azul que denota a feminilidade. Isso esclarece porque Gabriel visitou a Virgem Maria. Ele estava relacionado a ela em feminilidade, e ele lhe apresentou a estrela de 6 pontas. A flor do lírio da Madonna tem 6 pétalas. Isso é simbólico. Os primeiros pais da igreja estavam familiarizados com essas verdades apócrifas. É por isso que o arcanjo Gabriel ofereceu a ela o lírio da Madonna, a estrela de 6 pontas imaculada. Temos a divindade feminina expressa por Gabriel e a Virgem Maria. A feminilidade é virgem por natureza, mas a feminilidade gera tudo. Esse é o significado de feminilidade e virgindade. A matéria é virgem, mas gera tudo, sem perder a sua virgindade. No universos, tudo é puro por natureza e se manchado nos mundos do mundano, eventualmente será purificado no curso das coisas. Subsequentemente, temos a virgindade e a expressão da virgindade, sem estragar a virgindade. A matéria é sempre virgem, mas cria inúmeras formas de vida no planeta. O fato de Maria permanecer virgem pode ser interpretado sabendo que a Virgem Maria foi um veículo perfeito, ou reflexão da divindade virgem. Você entende o que quero dizer? Misturando amarelo e azul, o trabalho do Logos e de Gabriel. Masculinidade e feminilidade, fazemos a cor verde em todos os seus tons. É por isso que as plantas e árvores são verdes. O verde é a covibração do Logos e Gabriel. Gabriel na antiga língua egípcia era Kavireu. Ka significa o desejo de expressar o eu, e vir a masculinidade feminilidade juntos. Se fosse apenas masculinidade, seria var. O I significa feminilidade. Os judeus dizem eu ou ele. O eu é masculino. E o ele é feminino. Eles apresentam Deus Elohim como masculino e feminino, e há uma razão para isso. São as duas polaridades. Assim, o Logos junto com Gabriel criam todo o reino vegetal.
no planeta e no mar. Se examinarmos uma alga marinha, ela é verde. Vemos luz no espaço, e no mar temos a cor azul. Mas somente depois que a luz entra. Portanto, precisamos de Atom como Amon-Ra, que significa Atom em expressão, para cooperar com os arcanjos. Então, a luz é a expressão dos arcanjos. E quais arcanjos? São expressos através do Sol. Todas as ordens dos arcanjos, mas principalmente por trás da luz estão o Logos e o Espírito Santo. Como todas as cores estão na cor branca, tudo está na luz emanada do Sol. É por isso que a luz solar nos dá todas as 7 cores. Este é o mistério. Misturando vermelho e azul, fazemos a cor violeta. Isso significa que o trabalho conjunto e a cooperação de Miguel e Gabriel ou Cavireu produz Rafael. Podemos então dizer que Rafael é a descendência de Miguel e Gabriel. Devemos considerar Miguel superior a Rafael? Não, Rafael inclui ambos. Como ele contém o poder de ambos, Rafael não pode ser inferior. Rafael na cor violeta inclui tanto o poder de Miguel quanto o poder de Gabriel. Miguel como uma vibração. É a cor vermelha, a chama. Se vemos uma floresta pegando fogo, vemos Miguel. Se vemos um vulcão, vemos a cor vermelha e também a cor marrom. Na fumaça, Miguel mantém sua própria natureza. Gabriel também mantém sua própria natureza. Então, Rafael participa da natureza de ambos, então ele é mais poderoso que Miguel e Gabriel. Embora Miguel seja o Senhor do fogo, do calor e da luz, e embora Gabriel governe a água e todos os líquidos em abundância, Rafael é o Senhor da vitalidade etérica, do poder e da energia, da eletricidade e do magnetismo e de todas as outras forças conhecidas e desconhecidas na natureza, no espaço e nos universos. Além disso, Rafael é o Senhor que entra no mundo psíquico e no mundo etérico do planeta. Assim, o fogo é Miguel, a água e os líquidos na Terra e no espaço ao redor do planeta são Gabriel, mas a eletricidade, o magnetismo e a vitalidade etérica do planeta são Rafael. Agora, deve haver um equilibrador. Quem é o equilibrador? O arcanjo Uriel. Uriel não pode ser visto. É difícil percebê-lo, caso precisemos entrar em contato com ele. No entanto, ele é o estabilizador. Ele é o senhor da circulação do sangue, do anabolismo, catabolismo e metabolismo no corpo. Ele é a força criadora e dissolvente que mantém o equilíbrio. Se houvesse apenas a construção de Miguel, Gabriel e Rafael comeríamos e ficaríamos enormes como gigantes. No entanto, isso não seria natural. Posteriormente, temos Uriel que mantém o equilíbrio. Sempre. Uriel é simbolizado pela cor prateada. A cor prateada é algo entre a cor branca e todas as outras cores. Ó. Dourado amarelo ou dourado é o Logos. Então, qual é a cor do Espírito Santo? Tanto dourado amarelo quanto prateado. Isso significa que o Espírito Santo ao nosso redor é o equilibrador e o arcanjo Uriel é um de seus ministros. O Espírito Santo é o dador da vida, e aquele que mantém a simetria, a proporção e o equilíbrio. Qual é o trabalho combinado dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael em nosso corpo humano através do duplo etérico? O sangue quente vermelho. Em Rafael há vitalidade e eletricidade, e também há eletricidade em nosso corpo. Em casa, tem um rádio que não toca muito bem. Mas no momento em que me aproximo dele com a mão, ele toca lindamente. Quem está fazendo isso? Rafael. Rafael está se expressando, como Miguel e Gabriel, em meu corpo material através do meu duplo etérico. Quando meditamos e fazemos exercícios trabalhando com o nosso etérico duplo como éter cinético, o éter cinético está sob o domínio de Uriel. O movimento é a natureza de Uriel, o grande equilibrador. Quando realizamos os exercícios em nosso duplo etérico, cooperamos com os arcanjos. Esse é o significado das correntes na visualização. A visualização é esse estado que traz nossa consciência para sintonia com a consciência dos arcanjos. Eles nos sentem. Quando digo para você criar uma bola de luz em suas mãos que está queimando, não pintada como um tom de vermelho e não sólida, mas queimando, você pode vê-la. Em realidade é Miguel. No entanto, com o tempo, essa visualização nos colocará em contato com o arcanjo relativo. Portanto, devemos adquirir a habilidade da visualização adequada. Isso é o que vai nos ajudar a contatar os santos arcanjos. Esta é a chave. Não podemos nos aproximar dos arcanjos através da música? Certamente. Podemos porque o som é cor e a cor é som. Além disso, os arcanjos são expressos através do som e da cor. Os tons de um Miguel são geralmente alegres. Quando quero usar Gabriel, tenho outro tom. E com as mesmas notas em outra posição, posso expressar Rafael. Tons e cores são expressões dos arcanjos. Como você acha que os arcanjos criam? Eles fazem isso emitindo tons de forma inversa de ouvi-los. Como resultado, tudo o que você vê criado é a canção dos arcanjos, os semitons são os anjos.
Os arcanjos estão sempre criando com cor e som. Se conseguirmos um prato fino e cobri-lo com areia e deixá-lo lá enquanto tocamos um instrumento, veremos que um padrão é criado na areia a partir das vibrações. Vibrações são cores e sons. Você sabe qual é o segredo de um pintor de sucesso? União, combinação e mistura de cores. Leonardo da Vinci conhecia essa verdade profunda. A menos que um pintor esteja ciente disso, ele não pode dar a você a ideia de profundidade e o sentido tridimensional em superfície bidimensional. Um bom pintor representa estados através da mistura de suas cores, como primavera ou outono. As cores na primavera são diferentes das cores no outono. Conhecendo segredos dos arcanjos, ele pode apresentar o que quiser na tela. E enquanto pinta, os arcanjos cooperam com ele. Através disso, cooperação, ele pode pintar muito rápido, enquanto outro pintor não tão bem familiarizado com as cores, precisará de 1 ou 2 meses para pintar a mesma paisagem. Os pintores costumam falar de inspiração. Mas então, o que significa inspiração? E de onde vem a inspiração? Dos arcanjos, é claro. No entanto, se alguém for capaz de sintonizar-se com arcanjos e deseja expressar sua própria inspiração, ele pode pintar uma imagem em 2 ou 3 horas. Ele sabe o que fazer e como se juntar as cores e como expressar o tempo. O segredo de um bom pintor é primeiro saber como pintar e combinar as cores de forma a dar a impressão do mundo tridimensional. A maioria os pintores não sabem disso, é por isso que eles têm paisagens mortas. Em segundo lugar, os pintores de sucesso precisam saber como sintonizar conscientemente a si mesmos aos arcanjos. Ao pintar, eles devem oferecer seus quadros para bênçãos arcangélicos, para serem energizados por eles e assim se tornar um elemento angelical vivo. É quando as pessoas vão dizer: sua pintura é inspiradora. Quando a vejo, me sinto em paz. Sabemos que tudo pode conter um elemento relacionado a ele. A pintura pode ter elementos fortes derivados dos arcanjos, devido às suas cores e às vibrações de suas cores. As vibrações das cores criam elementais. E durante todo o tempo a pintura existe, ela irradia a força de certos arcanjos. Vá para o Galeria Nacional, em Londres *. Há uma grande pintura de Da Vinci, a Sagrada Família e a Madonna das Rochas *** por quantos anos? Esta pintura existe? Ainda assim, ela ainda irradia o que Da Vinci queria pintar. Temos o que chamamos de pinturas dormentes e a pinturas vivas. A Virgem das Rochas, ou Madonna das Rochas, são os nomes de 2 pinturas quase idênticas de Leonardo da Vinci. A versão mais antiga está no Museu do Louvre, em Paris, e a outra na National Gallery, em Londres. Ambas foram originalmente pintadas a óleo em uma tábua de madeira de 2x 1,20 metros, mas a versão do Louvre foi transferida para a tela. Curiosamente, a pintura original do símbolo da vida de Dascalos tem exatamente as mesmas dimensões que a versão do Louvre. Pai não fazia nada por acaso, nem gostava de revelar tudo a todos indiscriminadamente. Ele queria que pensássemos, observássemos, fizéssemos nossa própria pesquisa e depois chegássemos a conclusões sólidas. Então, quando ele encomendou a tábua de madeira feita sob medida na qual fixou, por meio de pinos e cola, a tela para a pintura, ele deve ter estado tentando sugerir ou apontar alguma verdade ou relação oculta. Ambas as pinturas retratam a Madonna e o menino Jesus com o menino João Batista, primo do Deus Homem, e um anjo, em um ambiente rochoso, de onde deriva seu nome. Recentemente, uma terceira versão da pintura atribuída a Da Vinci foi recuperada na coleção Cherami. Pai insistiu nesse nome para a pintura, contrariamente ao universalmente aceito, a Virgem das Rochas. Para ele, o tema principal era o da Sagrada Família, os 3 uns que desceram por Imaculada Conceição no hostil planeta Terra rochoso. Talvez fosse prerrogativa dele adotar um nome diferente. Afinal, é o mesmo espírito alma ego eu que se manifestou em Leonardo da Vinci, meu pai. Quando ligamos um elemental vivo ou um grupo de elementais vivos a elas, a pintura ganha vida. Isso também é um segredo, mas, a menos que conheçamos a arte da visualização correta, não conseguimos fazer isso. Há também outra verdade que quero compartilhar com você. Toda vez que quero pintar um quadro, eu o vejo primeiro. Nunca pinto algo que não consigo ver antes. Eu o visualizo completo antes de pintá-lo. Se vejo uma imagem e quero reproduzi-la, acho impossível não fazê-lo, porque ela me tortura dia e noite até que esteja finalizada. Esse é o poder dos elementais. No entanto, a chave é a visualização. A verdadeira visualização compreende uma série de habilidades: fazer o esboço, encontrar os sinais, entrar através do esboço, através dos símbolos e dos sinais, nos significados, conceitos, princípios, leis e ideias por trás do esboço. Você precisa dominar a habilidade da visualização. Quando faz isso, está finalmente sintonizado com os arcanjos, com as forças, com tudo ao seu redor. Você pode desfrutar da natureza, compreender o que é a vida e por que vale a pena vivê-la. Muitas pessoas vêm para Governors Beach. As pessoas vêm e vão. Mas elas podem realmente viver no lugar? Não. Se tiverem um evento agradável aqui, só conseguem lembrar o que as interessou, o que está simplesmente em sua própria concha psiconeótica. No entanto, elas nunca saem de sua concha individual.
você deve estar ciente de uma grande verdade, que expandindo sua consciência para fora, você entra para dentro, em si mesmo. Então, você pode ver a paisagem e cada passo que deu enquanto viveu nela. O oposto ocorre à noite, quando você visualiza o que já está em seu subconsciente, assim, entrando em você, você se expande para fora. Gostaria de compartilhar uma história com você. Eu tinha um binóculo muito velho, mas precioso, que era muito caro. Um dia, um colega me pediu emprestado meu binóculo, porque ia para as montanhas Troodos para determinado trabalho e precisava deles. Eu estava muito relutante, mas minha esposa me garantiu que ele devolveria intacto. Então, hesitando, concordei. Uma vez lá, aquele sujeito queria descarregar suas malas pesadas em determinado ponto e, subconscientemente, pendurou meu binóculo em uma árvore, terminou seu trabalho e depois os deixou lá. Quando voltou, era noite com lua cheia. Só então ele percebeu que não sabia onde estava meu binóculo. Procurou no carro, mas como não estava lá, concluiu que os havia perdido. Agora, indo profundamente dentro de mim, pude facilmente projetar minha consciência para fora. Então, tendo o binóculo registrado em meu subconsciente me permitiu sintonizar-me de modo a detectar e rastrear onde eles estavam no mundo exterior. Expandi minha consciência do interior para o espaço exterior. Na realidade, o espaço é um onde nós, humanos, sob a influência da lei da dualidade e da separação, percebemos erroneamente como há dentro e fora. Eu pude dizer ao meu amigo onde ele tinha que ir para encontrar os binóculos. Entrando dentro e tendo os binóculos em mim, pude sintonizar-me com os binóculos lá fora e vi onde eles estavam. Eu os vi pendurados na árvore. Entrando, você pode estar fora, e estando fora, você pode ver tudo fora de você em você. Bem, ele foi para onde eu tinha dito e trouxe meus binóculos de volta. Mas ele ficou se perguntando como eu sabia onde encontrá-los. Ele pensou que eu tinha lido sua mente, mas eu não consegui isso de sua mente, eu consegui dos meus binóculos. Porque eu amava meus binóculos, havia um elementar neles, e eu pude rastreá-los. O que quero dizer? Entrando, você pode estar fora, e estando fora adequadamente, você está entrando em você. É bastante difícil explicar mais, a menos que você tenha as experiências você mesmo. Se você conhece o segredo, você pode entrar no reino dos céus dentro de você e pode ver suas relações no mundo exterior. Porque seu espaço interno não é menor que o espaço externo. É bastante difícil de entender a menos que você expanda sua consciência para os níveis de superconsciência e auto-superconsciência. O principal é a auto-superconsciência. Paradoxalmente, podemos experimentar esse estado na personalidade, já que através da autoconsciência da personalidade você pode entrar na autoconsciência e superconsciência da alma. A menos que você ganhe a autoconsciência da personalidade atual, você não pode sentir seu eu-alma. E você pode alcançar isso através de símbolos sagrados. Vou preparar um trabalho diferente, que não será incluído no livro que escrevo, sobre o triângulo e seu equilíbrio, e sobre a estrela de 5 pontas. Há muito, muito trabalho a ser feito no plano material, no plano psíquico e no plano etérico intermediário. Eu vou fornecer as chaves, os símbolos e o trabalho relacionado a isso. Mais tarde, a estrela de 6 pontas será dada a você. Qual é o som dos arcanjos? Perguntei. Todos os sons em proporção, porque todos os arcanjos desfrutam do mesmo som. Pode haver uma sinfonia de Miguel ou uma sinfonia de Gabriel, que incluirá todos os sons. Todos os sons são a expressão de todos os arcanjos e todos os seres humanos. O trabalho principal acontece quando construímos os símbolos e os símbolos secretos neles. Portanto, você deve ter algum conhecimento básico de geometria e álgebra. Prefiro usar símbolos egípcios. Obviamente, o que eu vou te dar deve permanecer em segredo. Isso porque alguém pode se desenvolver usando esses símbolos para adquirir poderes que não deve usar indevidamente. Ele pode ganhar controle sobre a natureza, ele pode transmutar metais e muitas outras coisas. Claro que os arcanjos estão dispostos a dar essa informação a alguém de confiança, e tenho certeza de que nunca erraram em relação àqueles em quem confiaram. Mesmo que eu colocasse algo no livro que pessoas que não são dignas possam abordar por acaso, os arcanjos os repelirão e os enviarão embora. Os arcanjos intervêm em nossas vidas e quando veem as pessoas usando indevidamente esses poderes, eles fecham seus centros de energia ou não permitem que causem muito mal. Mas há casos em que as pessoas usaram indevidamente esses poderes secretos tremendamente, não é? Não, não, eles só podem fazer isso até certo ponto, não mais do que os arcanjos permitirão. E até que ponto? Indubitavelmente, alguém pode fazer magia negra para prejudicar outro, até matá-lo se ele merece ser morto, se ele é uma pessoa má e com isso ele paga. Caso contrário, as pessoas não podem fazer nenhum mal ao inocente, por causa da obstrução arcanjo.